Olá a todos! Na continuidade das nossas conversas e dos nossos encontros, hoje trataremos de um tema extremamente importante relacionado à administração pública. Que tema é esse? Justamente o exercício do poder de polícia e o exercício da atividade limitadora que a administração pública pode realizar com relação aos administrados. Vejam, poder de polícia, limitações ao direito de propriedade. Em primeiro lugar, vamos lembrar da função administrativa para que nós consigamos entender o poder de polícia e as limitações impostas à propriedade. A função administrativa são aquelas várias atividades realizadas pelo Estado para a realização do interesse coletivo. Não nos enganemos. Muitas vezes, para realizar o interesse coletivo, não basta simplesmente nós imaginarmos que a administração pública vai ficar oferecendo coisas, que a administração pública vai nos dar bondades. Em muitas situações, para que nós consigamos realizar dignamente a nossa vida, para que nós consigamos realizar o interesse coletivo, a administração pública pode impor uma série de restrições. Por exemplo, todos sabem, imaginem, né? Se as pessoas resolvessem colocar o lixo da casa na rua a qualquer horário e a qualquer momento, mesmo se essas pessoas soubessem que os horários de recolhimento de lixo só acontecem 3 vezes na semana. Se todos começarem a amontoar lixo nas ruas, as cidades, as ruas virariam uma verdadeira sujeira, ninguém mais conseguiria andar pelas calçadas. Nessas situações em que as pessoas depositam irregularmente, por exemplo, lixo nas calçadas, a administração pública pode exigir determinados comportamentos das pessoas e, mais do que isso, pode inclusive exercer o seu poder de sancionar essas pessoas. Então, quando nós falamos de poder de polícia e limitações ou intervenções do Estado na propriedade, nós estamos falando daquelas situações nas quais o poder público vai exercer uma mão, que nós vamos chamar de uma mão mais dura, limitando aquelas liberdades, aqueles direitos que eu, particular, tenho. E por que ele limita? A justificativa já está falada. A justificativa é: eu limito, eu fiscalizo, eu regulo, porque é do interesse de toda a coletividade. Vejam bem, são muitos os exemplos e é muito grande a possibilidade de aplicação do chamado poder de polícia e de intervenções do Estado na propriedade. Agora, todas essas situações têm uma regra básica. De novo, princípio da legalidade. Ou seja, a administração pública só pode exercer seu poder de polícia, sua atividade intervencionista na propriedade, se houver uma previsão na lei. Correto. Vamos lá. O que seria o poder de polícia? Sempre é bom, um lembrete a todos aqueles que vão trabalhar pela primeira vez com isso, não esqueçam que muitas vezes as pessoas têm uma visão muito restrita do emprego da palavra polícia. Sempre se associa polícia a policiamento ostensivo, aquele realizado pelas polícias militares que ficam circulando pelas ruas, né? E também com polícia judiciária, que é aquele trabalho realizado pelas polícias civis nos inquéritos policiais. Quando nós falamos poder de polícia, a palavra poder de polícia ela é muito mais ampla do que isso. No nosso caso, nós estamos falando do poder de polícia na esfera administrativa. Ora, o que é esse poder de polícia na esfera administrativa? É justamente uma ação do Estado limitando esse grande campo de autonomia do particular, a sua liberdade, a sua possibilidade de empreender negócios, a sua possibilidade de realizar atividades, a sua possibilidade de dispor da propriedade. Exemplos, como eu falei para você, são vários em vários atos da vida. O poder de polícia do Estado, por exemplo, verifica se aquele queijeiro, o sujeito que vende queijo, ele está devidamente acondicionando os queijos para vender às pessoas. Então, por exemplo, nós temos uma série de normas estabelecidas dizendo que um queijo tem que ficar num local coberto. Em alguns casos, se forem queijos frescos, devem ficar refrigerados.
As condições de higiene exigidas são estas, né? Por exemplo, deve ser processado em um local onde haja condições de higiene, que não haja nenhum contato com situações de risco à saúde. E o poder público vai exercer seu poder de polícia o tempo todo, verificando se realmente essa pessoa está cumprindo aquelas exigências que a lei coloca. Outros exemplos: nos restaurantes, bares, nos locais onde se serve comida, né? Onde há o comércio de bebidas, refeições e tudo mais. O poder de polícia do Estado é aquele poder que vai exercer uma atividade verificando se o sujeito segue uma série de regramentos. Vai limitar aquelas possibilidades que o sujeito tinha para, de qualquer jeito, vender comidas. Então, por exemplo, o exercício do poder de polícia do Estado vai verificar se aquele camarada que vende refeições quentes está realmente colocando as refeições quentes numa gôndola, numa pista, num servidor onde haja o aquecimento e se mantenha a temperatura. Vamos verificar se na cozinha desse restaurante todas as paredes estão pintadas ou há colocação de revestimento cerâmico, se há um bom isolamento dos ralos das pias para que não haja insetos. Vamos verificar se ele fez a desinsetização. O poder de polícia fica o tempo todo verificando, limitando, mas vejam, como eu falei para vocês, essa limitação não é gratuita. Essa limitação é para atender ao nosso interesse coletivo. Queremos consumir refeições que tenham sido produzidas de acordo com os melhores padrões sanitários. Quando nós falamos mais especificamente de intervenções do Estado na propriedade, vejam, propriedade aqui, não se enganem que propriedade é num sentido bastante amplo. Ela envolve tanto a propriedade imobiliária como a propriedade imóvel e a circulação da propriedade na sociedade. Vejam vocês, por exemplo, um exemplo da intervenção do Estado na propriedade é que, por exemplo, as compras realizadas entre as entidades de direito privado, ou seja, uma concentração empresarial, a empresa A adquiriu a empresa B, dependendo do valor dessa transação, obrigatoriamente esses dois empresários que realizaram a compra e venda de suas sociedades deverão submeter esses atos aos órgãos reguladores da concorrência. E os órgãos reguladores da concorrência não precisam necessariamente concordar que a empresa A seja a compradora da empresa B. E por que elas não precisam necessariamente concordar? Sempre vai entrar em cena o interesse coletivo. Eu posso dizer que a empresa A, ao comprar a empresa B, as duas formarão um monopólio, somente elas vendendo aquele produto, e aquilo não é interessante para os consumidores, e o Estado pode proibir essa aquisição de uma sociedade empresarial pela outra, mostrando o seu poder de intervenção sobre a propriedade. Alguns exemplos mais simples nós podemos ver, por exemplo, quando verificamos nas cidades, nas zonas urbanas, uma série de disposições, exigindo, por exemplo, que as pessoas coloquem certos equipamentos na frente de suas casas, como lixeiras, que as pessoas mantenham o passeio público, as calçadas em bom estado de conservação, que as pessoas, por exemplo, coloquem nas suas residências alguns equipamentos necessários para a boa vida em sociedade, ou mesmo quando o poder público coloca algumas exigências relacionadas à edificação, como, por exemplo, equipamentos, escadas de incêndio e outros tantos. O que nós não podemos esquecer com relação ao poder de polícia e as limitações sobre a propriedade. Tanto o poder de polícia como as limitações sobre a propriedade, como vocês viram, restringe a margem de autonomia que os particulares têm. Qual o fundamento para isso? O fundamento é justamente atender ao interesse coletivo. E não esqueçamos que essas intervenções, o exercício do poder de polícia, sempre deverão se realizar de acordo com aquilo que a lei estabeleceu. Bons estudos e até o próximo encontro.